eu tenho uma tristeza, diria ele, eu tenho uma inquietação, eu tenho um medo, eu tenho um tédio, que nenhuma razão apazigua isso aí. Então, uma frase bonita, né? Nós somos insuficientes. Imagine que nós queremos nos dirigir famintos a um prato de comida, mas o nosso braço não alcança. Nós somos prisioneiros, não é? Há um prato de comida diante de nós, ele está a uma distância um pouco maior do que a do meu braço. Então nós somos insuficientes. Isso é o que Agostinho diz, nós somos insuficientes. A única forma de ultrapassar a nossa insuficiência é nós nos aproximarmos, é nós aceitarmos a presença de alguma coisa que ultrapasse o domínio humano, de algum ser que ultrapasse o domínio humano. Então, isso aqui não é Agostinho cristão, não, é Agostinho homem, que diante da imensidão da tristeza, as pessoas que ele vem perdendo, o aborrecimento, né? A falta de densidade das coisas todas, aquele livro bonito, né? A insustentável leveza do ser, diante de tudo isso, Santo Agostinho diz, não é? Nós não podemos ser fundamento de nós mesmos. A razão tem uma fresta no interior dela. Então, diz Agostinho, né? Ou nós enlouquecemos diante disso aí, enlouquecemos ou nos distraímos, que é a mesma coisa, né? Ou então, nós admitimos uma alteridade. Isso já não é mais a Grécia. Nós admitimos uma alteridade. Nós admitimos alguma coisa que nos habita e que nós desconhecemos. Não é preciso ser cristão nesse momento aqui não, para aceitar essa parte aqui não. Mas é necessário ver se no coração de cada um de vocês essa presença do sem nome está presente. Aquilo que não tem nome, aquilo que nós não conseguimos dominar, aquilo que nos assalta, aquilo que nos é desconhecido, aquilo que é estranho para nós. Estou usando palavras perfeitamente lacanianas, perfeitamente do século XX. Não são essas palavras de Agostinho, mas é esse sentimento, o estranho que nos habita. Então eu acolho esse estranho, não é? Santo Agostinho é cristão, dá um nome a esse estranho, mas esse estranho é para sempre estranho, mesmo que seja Deus. É um Deus que aparece para nós com um rosto indefinido. Então, Santo Agostinho. Então lembra, felicidade é possível? Sim, é possível. Não é? Se nós reconhecermos que ela não vem da compreensão. É o contrário desses gregos clássicos, ela não vem da compreensão. Ela começa após a compreensão. Frase de Santo Agostinho, eu creio para compreender. É preciso crer. É preciso fazer uma aposta. Muito bem. Um outro medieval, muito tempo depois de Santo Agostinho, São Tomás disse, não, Agostinho, você está exagerando. A criatura, de fato, ela é limitada. Mas a criatura, Santo Tomás é otimista, né? A criatura participa, de algum modo, da ilimitação. A criatura, nós somos criaturas criados, e quem nos criou, esse princípio que nos gerou, não é? Ele não é criado por sua vez, então alguma dose de não criação, alguma dose de limitação, alguma dose de infinitude nós temos. Isso justifica a vida humana. Santo Agostinho falou o seguinte, entre nós e esse estranho não existe nenhuma ponte. Existe um salto da nossa parte. Nós estamos saltando, estamos no meio do salto. Não é? Então não sabemos o que tem do lado de cá. Nós temos que saltar. Bom, São Tomás diz, não, realmente há muita diferença aqui, mas é um fio tênue, se nós agarrarmos nesse fio, talvez nós consigamos passar. Não é? Então essa é a diferença de Tomás para Agostinho. Se vocês não gostam de Tomás e de Agostinho, não tem problema, mas vocês têm que resolver esse problema. Para vocês, se entre vocês, criatura, e aquilo que na criatura é uma ausência, nós não sabemos, não vamos dar o nome, existe alguma ponte? Alguma passagem, alguma camaradagem, ou não? Não é? No teto da Capela Sistina, a criação, vocês se lembram? Não é? Os dedos não se tocam, tem uma distanciazinha. Não é? Tem aquela frase bonita, né? Como é que Deus cria o homem? Como o mar cria a praia, retirando-se. Então tá, retirou mesmo. Então tem uma distância.
Essa distância, Santo Agostinho é uma distância mesmo. O salto é o salto da fé. Não é? Aí São Tomás fala, não, é uma fé mesmo, no fundo é a fé, mas tem uma pavimentaçãozinha, uma estradinha aqui pequenininha que você pode dar assim. Não é? Vocês que são os maritanistas, né? Lembra que o Maritain, essa é a tese do Maritain. Maritain é tomista e não agostiniano. Não é? Vocês, todos que mais próximos da igreja, vocês serão agostinianos ou tomistas, não tem outro jeito, não tem outra maneira, sabendo ou não disso. Né? Vocês serão agostinianos, vocês serão pascalianos, vocês serão kierkegaardianos, a turma do Santo Agostinho. Então a turma de São Tomás. Né? Isso depende de como é que vocês veem a relação entre criatura e criador. Bom, medievais. Aí nós chegamos nos modernos, né? Por volta do século XVI, XVII. Os modernos são os humanistas, né? Aqueles que diziam que o homem é artífice de si mesmo. Então, o que é o homem? Essa questão da razão desapareceu, a questão ficou subterrânea, né? Ficou na periferia do palco. A questão de Deus também, da estranheza em nós, ficou na periferia do palco. Se nós colocarmos um espelho diante de nós, nós nos veremos inteiramente. Nós não temos nenhum ponto obscuro que nós não possamos ver a nós próprios. Não é? Nós somos ou seremos já transparentes para nós mesmos. O que significa? O homem é artífice de si mesmo. Nós produzimos a nós próprios. Nós somos produtores de nós mesmos. Imagina uma edificação, um prédio, como essa casa aqui. Ela foi construída pouco a pouco, não é? Então vamos pegar essa metáfora da edificação, da construção, e vamos imaginar, nós somos construtores de nós mesmos, não é? Então essa que é a norma. Qualquer alegação de limitação para nós é um apequenamento. Qualquer um que dissesse a nós que nós não somos capazes, ou que nós somos limitados, isso é um apequenamento. Não é porque nós nos apequenarmos. Então, nós começamos a era humanista. O que é a era humanista? O homem vai ocupando os lugares que, até esse momento, com relação à Idade Média, eram ocupados pela divindade. Então, esse é o processo modernizante. Não é? O homem basta a si próprio. Não é? Nós somos uma natureza. Para quem tem familiaridade com a terminologia teológica de novo, não é necessário a graça aqui. Não é necessário nenhum papel para graça aqui. A natureza socorre a si própria. A natureza socorre a si própria. Não é? O Deus concorda com a natureza, o Deus se torna a natureza, vamos dar um lugar para ele. Independente disso, não é? A tese iluminista forte é que é essa, ousa conhecer, quer dizer, decifrar a nós próprios. Isso é um pouco a história que a gente viu muito resumidamente no semestre passado. Então, nós terminamos mais ou menos com essa confiança iluminista de que a felicidade, que para os gregos ou não era possível, dependia da razão, para os medievais dependia do reconhecimento de uma alteridade, aqui agora não. A felicidade é uma ideia moderna. A felicidade é uma ideia do século XVII para eles. E o que é a felicidade? É nós vivermos de acordo com a nossa natureza, que é autossuficiente. Estou exagerando um pouco essa parte final, mas buscar felicidade aqui sim é possível. Nós seremos tão mais felizes quanto mais nós formos transparentes a nós mesmos. Quanto mais nós nos conhecermos, qual é a palavra-chave agora? Quanto mais nós conhecemos a nossa natureza. Quanto mais nós conhecemos a nossa natureza. Nós somos uma natureza, assim como nós deciframos a natureza física, com Newton, com Galileu, etc., vamos decifrar a nossa natureza. E nascem as ciências humanas com essa esperança. Conhecimento trará felicidade. Nosso medo vai ser varrido pela consciência. Os nossos receios vão ser varridos pela consciência. A consciência é a nossa parceira na conquista da felicidade. Não há por que ter medo. Essa que é a ideia. Vamos traduzir isso com clareza. Uma ciência humana nasce assim. A história nasce assim, as ciências sociais nascem assim, mais tarde a psicologia nascerá assim. Então, o que são as ciências sociais? A tese de que as nossas questões todas nascem das nossas relações que nós nutrimos enquanto nós humanos. A sociologia ou a economia
são as ciências que lidam com isso aí. Decifrados, nós nos conheceremos, e isso, pensavam eles, traria a felicidade. Não é? A tese é essa aí. Felicidade é possível. É possível por quê? Porque nós usamos a razão. A razão dos gregos, não. Porque nós compreendemos a natureza da qual nós somos feitos. Vamos imaginar, por que a gente pode iluminar essa sala aqui? Porque um bocado de física, um bocado de conhecimento físico, permitiu que nós a iluminássemos. Será que um bocado de conhecimento humano não permitirá que nós sejamos comparativamente tão claros como essa luz que ilumina essa sala aqui agora? Nós não podemos remover as sombras todas? Então, infelicidade é ignorância. Em última instância, infelicidade é ignorância. Essa é a tese desses modernos, não é? Então nós somos herdeiros de tudo isso aí. É disso que nós somos herdeiros. Então, quando nós vamos chegando, nós vamos tentar chegar mais nas próximas aulas do que hoje, mais próximo do século XX, nós temos que lidar com isso aí. O que é o século XIX e o século XX? O século XIX e o século XX, a gente vai ver com certo cuidado, é o seguinte. Primeiro, uma pequena perplexidade. Por que os ideais iluministas, esses do século XVII, XVIII, essa defesa da razão como geradora de felicidade, por que eles não trouxeram a felicidade almejada? Essa é a questão. Por que as esperanças nossas, que eram tão fortes no século XVII, XVIII, elas fraquejaram, elas não se confirmaram? Por quê? Tem duas respostas para isso. Nós não fomos ainda suficientemente iluministas. Primeira resposta. A segunda resposta, não, é porque nós fomos demasiado iluministas. Então, o desafio hoje é esse aí. Nós não somos felizes, que nós não levamos o iluminismo às últimas consequências? Ou, segundo caminho, não, nós erramos lá no começo, aí a nossa infelicidade. Vou dar um exemplo concreto, que vocês estão vendo esses dias aí. Essas discussões daquele biólogo inglês, Richard Dawkins, sobre o ateísmo. O que ele diz? O ateísmo, a defesa do ateísmo, é o compromisso iluminista dos nossos dias. Não é? A imagem de Deus, a presença da imagem fictícia de Deus em nós, nos impede de sermos felizes. É preciso derrotar o último inimigo do homem. E o último, derrotar mais fortemente, derrotar de uma vez por todas. E o último inimigo do homem é aquilo que se impõe sobre ele injustificadamente, que é Deus. Então o ateísmo seria uma luta obrigatória para essas pessoas que são modernas e que acreditam nessa tese do conhecimento como geradora de infelicidade. Como geradora de felicidade. Bem? Outras pessoas acham que não. Que o conhecimento não traz felicidade. O aumento do conhecimento não levará a um aumento da felicidade. Então, essas duas correntes, esses dois caminhos que nós vamos tentar acompanhar no século XX. Nós somos herdeiros dessa questão. Nós estamos diante dessa encruzilhada, cada um de vocês. Nós precisamos de mais conhecimento, no sentido de conhecer mais a natureza humana. Nós precisamos afirmar com mais vigor que o homem é autossuficiente, suficiente para si próprio, ou nós temos que caminhar numa outra direção e reconhecer que resta alguma insuficiência no homem, na condição humana. Então esse é o caminho. Dito dessa maneira mais forte, mais simples, mais esquemática, esse é o caminho. Ainda hoje, cada um de vocês, cada um de nós, sabendo ou não, está diante dessa questão. Pode pensar um pouquinho para vocês mesmos aí, na questão da felicidade. Isto é, sentir-se confortavelmente no mundo, sentir-se em casa no mundo, ser grato à existência, perceber a existência como um presente, perceber o mundo como uma oficina amena, isso que a gente chama de felicidade. Para conquistar isso aí, nós precisamos de jogar mais água
no moinho do iluminismo, no moinho da suficiência humana, ou é preciso que nós reconheçamos que em nós habitam certas forças que não são acessíveis à razão?